Hoje recebendo o Tenente-Coronel PM Clodoaldo José da Silva. Ele que é comandante do 3º BPM, tem 28 anos de Polícia Militar de Pernambuco, é natural do Recife, foi nomeado para o cargo de comandante do 3º Batalhão Martim Soares Moreno no final de outubro de 2017. Bom dia, Coronel Clodoaldo. Bom dia, Dácio. Bom dia, ouvintes. A gente tem a satisfação de estar aqui tratando da segurança pública, especificamente aqui na Área Integrada de Segurança 19, que é a IS 19, que está sob responsabilidade do 3º Batalhão, em conjunto com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros, né, e também, em curto espaço de tempo, também já está chegando aqui no município o Instituto de Criminalística. Né? Então nós estamos dentro dessa Área Integrada de Segurança 19, né, com 10 municípios sob nossa responsabilidade, né, e mais especificamente me encontro atualmente no comando do 3º Batalhão. Então, a área territorial do 3º BPM é Arco Verde, Sertânia, Custódia, Ibimirim, Buíque, Tupanatinga, Itaíba, Manari e Pedra. Como é que o senhor avalia esses 7 meses à frente do comando aqui em Arco Verde? Exatamente, a nossa área territorial é essa que você citou aí. Nós temos aí 10 municípios, aproximadamente 11 mil quilômetros quadrados de território para poder fazer a segurança pública de aproximadamente 330 mil habitantes. Então, quando assumimos, né, em meados de outubro, né, de 2017, a área ela já estava, né, com os números elevados. Né, a gente implementou mais ações de policiamento, mas a área não reagiu positivamente, fazendo com que esses números caíssem, e a gente foi cada vez mais colocando ações específicas do 3º Batalhão e integradas também com a Polícia Civil. Então, desde lá, nós temos executado as mais diversas operações e intensificação de policiamento, quer seja no policiamento normal, no policiamento diário, quer seja naquelas situações especiais, em eventos festivos, finais de semana. Então, a gente tem buscado fazer com que essas ações coloquem esses números para poder entrar em linha descendente, comecem a cair aqui na região. Agora há pouco, né, o Estado finalizou o concurso da Polícia Civil, de delegados, escrivães, agentes. Então, em todo o Estado foi recebido suporte nesse sentido também. Os delegados que chegaram aqui na região, nós temos desenvolvido cada vez mais operações integradas e mais qualificadas. Né? Então, já começa a área a mostrar uma reação positiva no sentido de que começam esses números a ceder. Né? Eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte que metas são essas do Pacto pela Vida. Por exemplo, quais são os números que vocês devem atingir aqui na área do 3º BPM? As metas do Pacto pela Vida são especificamente, né, aquelas mais fortes, que são os CVLIs, que são os crimes violentos intencionais, que são aqueles crimes contra a vida, onde ocorre a morte de uma pessoa, quer seja pelo o homicídio, outro mata alguém, né? Quer seja através de uma lesão corporal que depois ela resulte na morte daquela pessoa, de um latrocínio, né? Que é uma situação de roubo e que termina a vítima também morrendo. Então, esses números aí, o Estado de Pernambuco busca fazer a redução deles com as metas mensais, né, de cada região. Então, aqui na nossa região nós temos metas mensais, como todas as regiões do Estado têm, para que a gente busque atingir aqueles números, por exemplo, de CVLI, de pessoas, de homicídios, né, que a gente tenha como patamar não ultrapassar o que foi estipulado daquele mês em cima de uma metodologia estatística que foi lançada pelos números anteriores, dos anos anteriores. No caso. Na sua gestão, haverá ou tem alguma área priorizada ou alguma ação segmentada para atingir essa meta aí do Pacto pela Vida? Nós trabalhamos com o direcionamento no que vem a ser, no caso, municípios focos, né? Então, aqueles municípios que estão com os seus números mais elevados, né, dentro de toda essa situação da área na área do batalhão, aqueles que estão com os números elevados, então a gente direciona, né, junto com a Polícia Civil, as ações bem mais específicas para aqueles municípios. Por exemplo, Arco Verde é um município, né, claro e evidente, o município do Porto de Arco Verde, que é um município centro aqui na região, os números dele elevados, a gente implementa muito mais ações nesse município, haja vista que existe a população de Arco Verde, existe uma população flutuante em Arco Verde, porque os demais municípios convergem a sua população em um determinado momento para cá. Então a gente tem que aumentar as ações justamente para quê? Para buscar frear, reduzir esse número de homicídios em Arco Verde ou
dos crimes de roubo, justamente para que a população, né, nessas localidades que tem o foco mais específico, a gente possa trazer uma maior tranquilidade. Para que vocês possam atingir essas metas do Pacto pela Vida, é preciso um diálogo com a tropa. Como é que é feito o diálogo, comandante Clodoaldo, com a tropa, institucionalmente falando, aqui em Arco Verde? Esse diálogo a gente busca fazê-lo, né, da forma mais aproximada possível, né, justamente porque nós, na qualidade de comandante do 3º Batalhão, nós somos gestores do batalhão e gestor dessa grande área, junto com o delegado, Dr. Antônio Júnior, da seccional, né, de 10 municípios. Então, nós temos que nos aproximar o máximo, certo, do público externo, que no caso é a população, que nós prestamos a segurança pública, e do público interno, que é o nosso efetivo. Então, mensalmente, são realizadas paradas gerais com o meu efetivo, né? No caso, ontem a gente realizou uma parada geral aqui em Arco Verde, ontem pela manhã. Foi reunido todo o efetivo, o máximo possível que a gente pôde reunir, de folga, né? Temos que expressar de folga, porque senão surge a situação, mas o senhor parou tudo e juntou sua tropa para conversar com ela. Não houve despoliciamento da área. Quando ocorre isso, não ocorre despoliciamento da área. O policiamento normal, que é lançado diariamente, ele permanece lá. E aqueles outros policiais que nós selecionamos, que estão lá na folga, nós puxamos ele para essa parada geral e dialogamos com ele. Tanto ouvindo a tropa, especificamente no seu clamor também, nas suas necessidades, né, como a gente traçando justamente as nossas diretrizes, os objetivos do Pacto pela Vida, o que a gente está conseguindo alcançar de positivo e o que a gente não está conseguindo alcançar e o que a gente vai redirecionar para justamente atingir esses níveis, que o objetivo é transmitir cada vez mais à população não só a sensação de segurança, mas que ela realmente diga que eu estou cada vez mais seguro. Eu não só sinto isso, mas realmente eu tenho mais segurança. Eu estou conversando aqui no Entrevista Independente deste sábado com o Tenente Coronel PM Clodoaldo José da Silva, comandante do 3º BPM. Agora, comandante Clodoaldo, vamos falar do combate ao tráfico de drogas, que é muito visto aqui em Arco Verde, o tráfico de drogas. A gente vê e observa na ronda policial. Também a venda de bebidas alcoólicas para os menores. Como é que o senhor tem trabalhado ações em relação a diminuir esses índices aqui em Arco Verde? Com relação ao tráfico de drogas, especificamente, a gente tem buscado realizar operações bem específicas, né, nessa situação. Atualmente, nesse investimento que o governo do estado fez agora, no sentido da preparação de novos policiais civis, né, foi criada aqui em Arco Verde também a DENARC, que é a delegacia o Departamento de Repressão ao Narcotráfico, né? Então foi criada aqui, é uma força excelente que chegou para a gente justamente em cima desse combate às drogas aqui na região. Claro que em um curto espaço de tempo a gente espera, né, o mais rápido possível, mas se não, as operações têm que ser trabalhadas também com a qualidade para que a gente busque um maior resultado na repressão desses crimes. Dentro em breve a gente terá ações, né, de um melhor desempenho no combate às drogas aqui na região. Mas especificamente essa semana, né, os ouvintes devem ter tomado conhecimento, por exemplo, de uma ação que o nosso efetivo fez aqui, nas proximidades de Cruzeiro do Nordeste, onde prendeu 4 elementos que estavam levando 30 quilos de maconha, né, para o Recife, né? Então, eles vinham em 2 veículos, um veículo sendo dirigido por esse que carregava a droga, sozinho, que é o que se chama de mula, e outro veículo que ia os demais elementos, mais 3 elementos, fazendo justamente toda a análise do percurso para ver, né, se tinha policiamento, se o caminho estava livre, como eles conseguiam passar, né? Mas aí nós trabalhamos a situação, desenvolvemos com o apoio da Polícia Federal também uma forma de agir que eles não conseguiram visualizar a situação. Nós conseguimos fazer a interceptação, né, e foram os 4 elementos presos, conduzidos para a Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro, 30 quilos de droga apreendida, 2 veículos apreendidos, né, e armamento. Então, o que a gente busca é justamente isso, trabalhar de uma forma qualificada para que a gente tenha um resultado mais positivo ainda. E esse trabalho tem que ser redobrado, porque Arco Verde é um ponto de passagem da droga que vem do sertão para a capital e para outros centros do Agreste, né, comandante? Exatamente, né? Só para expressar mais um pouco aqui essa situação de droga que a gente está falando, né? No ano de 2017, aqui na nossa região, né, do 3º BPM, sob nossa responsabilidade, que é a S19,
nós fizemos a apreensão de 146 quilos de maconha, pronta para o consumo, 270 gramas de crack e 1,96 kg de cocaína, né? E isso foi o trabalho específico do combate a drogas aqui na região. Esse ano, né, em 3 meses e meio decorridos, nós já temos esses 30 quilos de maconha e 371 gramas, né, apreendidos. Já temos 1 quilo de crack também apreendido, né? Então isso mostra que a gente continua no combate forte contra esse crime. A droga ela tem entrado cada vez mais nos lares, né? Ela tem levado as famílias a estarem aí sofrendo todo tipo de mazela possível, quer seja com seus familiares simplesmente viciados, ou quer seja com aqueles viciados que vão buscar a venda da droga para poder se manter, vão cometer ilícitos penais, roubos, furtos pequenos, que é para poder justamente manter esse vício. Então, esse é um dos crimes também que a gente tem batido forte, porque a droga tem afetado profundamente a sociedade. Vamos falar da venda de bebidas alcoólicas, que a gente observa aqui livremente na Praça da Bandeira nos finais de semana. Que tipo de ação a polícia desenvolve para tentar inibir esse tipo de ilícito? As ações específicas nesse ilícito aí, a gente faz através das blitzes, né? A gente faz essas blitzes, a gente tem buscado desenvolver essas blitzes também em parceria com o Conselho Tutelar, né? A gente tem buscado especificamente que o Conselho Tutelar, nas suas ações, que ele faça uma ação preventiva junto a esses donos de bares, né? Até de restaurantes mesmo, para que eles tenham consciência de que, uma vez sendo flagrado fazendo a venda de bebida alcoólica ou mantendo o menor dentro daquele ambiente que não é específico para um menor, né, ele está incorrendo, né, ou numa situação administrativa, onde aquele estabelecimento pode ser fechado, ou até mesmo numa infração penal, está cometendo um crime. E uma vez a gente intensificando essas ações, né, a gente vai fazer as devidas atuações, conduções para a delegacia. Então a gente aproveita esse espaço aqui para que, de repente, aquelas pessoas que ainda não têm consciência ou que não procuram se conscientizar dessa situação, que fiquem alerta, porque nós vamos atuar todo e qualquer momento que seja necessário. De qualquer maneira, a gente continua vendo livremente a venda das bebidas alcoólicas aqui aos menores na Praça da Bandeira, no centro, e a gente espera um trabalho mais forte em relação a esse tipo de ação que tem feito aí muitas crianças e adolescentes consumirem bebidas alcoólicas livremente aqui na Praça da Bandeira. Agora a gente vai falar sobre uma ação muito importante desenvolvida esse ano de 2018 aqui em Arco Verde, que é o Alerta Celular. É uma parceria da Polícia Militar, um programa desenvolvido pela polícia que veio para Arco Verde e com a Associação Comercial, e já tem frutos aí essa parceria, não é, comandante Clodoaldo? Exatamente, né? O programa Alerta Celular, né, foi desenvolvido essa ferramenta aí, esse app, né, na linguagem moderna, bem atual, né, para que ele venha a auxiliar no combate a esse tipo de ilícito, que é justamente ou furto ou então o roubo, né? E para o ouvinte que está aí, qual seria a diferença? Furto ou roubo do celular ou de qualquer coisa. O roubo é quando ocorre realmente aquela situação de violência, com emprego só de ameaça, mas de forma violenta, ou então com uma arma. Então, caracteriza um roubo. O furto é aquela que você tira sorrateiramente ali, sem ninguém ver, puxa, tira de algum lugar, né? Então, não existe violência nessa situação. Mas, para essa situação, não especifica o que é que seja, furto ou não, ou roubo, certo? O importante é que essa ferramenta está aí, a população tem que ter consciência de que ela tem que contribuir sempre em toda situação de segurança pública. Os órgãos de segurança pública que têm a missão constitucional de fazê-la não podem fazê-lo só, porque a própria Constituição reza que é nossa obrigação e dever de todos. Então, o que é que ocorre? A população tem que se conscientizar, tem que fazer o cadastramento no site, entra lá pela internet, né, uma coisa super simples de fazer, colocar o e-mail do telefone, que é um código identificador do telefone, que vem de fábrica, esse código, né, muito simples, você busca lá, tecla asterisco, Jogo da Velha, 06 Jogo da Velha, já vai aparecer esse número na tela do celular automaticamente, você vai fazer aquele cadastramento lá, vai colocar um e-mail seu, vai colocar telefone de contato, no momento que nas blitzes e abordagens que ocorrerem, que aquele telefone celular foi identificado como sendo o telefone roubado, furtado,
Né? Aquela pessoa que está de posse dele vai ser conduzido para a delegacia porque se ele está se dizendo que é um proprietário, ele está com um produto de roubo, então ele já está cometendo aí, a princípio, o crime de receptação. Ele vai ser conduzido para a delegacia. Chegando na delegacia, vai entrar no sistema, vai identificar quem era o proprietário daquele celular, vai se manter o contato com ele para poder correr todo o procedimento legal. Então essa ferramenta já tem surtido efeito, tem saído na imprensa. Outros estados já estão vindo para Pernambuco fazer análise, já tem estado que já levou a ferramenta para lá, já está implantando também naqueles estados. Só para você ter uma ideia, Dácio, em 2017, na nossa área, em 10 municípios, foram recuperados 7 celulares. Em Pernambuco foram 1.050 celulares, certo? Só que a ferramenta ela estava no início, né? Então ainda não tinha uma plena difusão, uma plena aceitação. Esse ano, em 3 meses e meio, nós já temos 11 celulares recuperados em nossa área. Nós já ultrapassamos nossa marca do ano passado, né, em apenas 3 meses e meio. E o estado de Pernambuco já tem 840 celulares recuperados. Já está quase com a meta do ano passado, em apenas 3 meses e meio. Então, assim, tem que se acreditar nessa ferramenta. Ela veio de forma altamente positiva para combater esse tipo de ilícito. Lembrando que quem não quiser se cadastrar através do aplicativo, tem também a associação comercial que está disponível das 8 às 18 horas. Você pode ir pessoalmente à associação comercial. A sede fica na Avenida Antônio de Apiaçu, no centro de Arco Verde. Pode ir lá, cadastrar o seu celular e ter a segurança de que ele está aí automaticamente mais seguro através desse programa Alerta Celular. Agora, comandante Clodoaldo, o Brasil tem enfrentado aí uma crise na segurança pública muito grande. Isso tem sido noticiado pela imprensa no modo geral, do norte ao sul, passando pelo nordeste e pelo sul. Inclusive aqui em Pernambuco também, um dos estados mais violentos, com o maior número de homicídios registrados. Com 28 anos de atuação na Polícia Militar de Pernambuco, o senhor que estudou para ser aí um policial, qual é a sua sugestão, a sua análise em relação à segurança pública no Brasil? Veja bem, Dácio, pela própria fala sua e pela análise do geral do país, do contexto em que a gente vive, verifica-se claramente que isso não é um problema localizado, né? É um problema de um país continental, como o Brasil, né? Então, na realidade, o que ocorre na nossa análise, né? Porque aí uma análise mais profunda teria que ter, de repente, um sociólogo para poder fazê-lo e tal, mas, de qualquer forma, nós, como responsáveis por segurança pública, também temos essa análise, né? O que ocorre? É uma situação típica no país existente de que está ocorrendo uma desordem social. Em quê? Vários fatores, é multifatorial. Um dos fatores, por exemplo, é simplesmente de que valores estão se invertendo cada vez mais na sociedade, né? Existe um alto desemprego no país, o que não justifica você ir cometer o crime. Porém, de repente, em determinados momentos, ele passa a ser uma situação que influencia, sim, nessa conjuntura, né? Então, isso leva o quê? Isso leva a uma tensão social, né? São fatores, multifatores que levam a tensão social. Uma vez estando a população brasileira numa tensão, o ser humano ele tem um determinado limite, ele começa a explodir de repente um com o outro. Basta, de repente, às vezes, as pessoas olhar um para o outro com cara feia e, de repente, já perguntar o que é que você está olhando para mim, está me estranhando, o que é que você está desconfiando de mim. Dali já começa de repente, trocar palavras mais agressivas tal, e daqui a pouco determinados níveis de agressão. Então, assim, está ocorrendo uma tensão na população, né? Uma tensão social que está levando para essas situações. A segurança pública, o que é que ocorre? Muitos problemas não são de segurança pública, elas estão estourando na segurança pública por conta dessa questão, dessa tensão social. Muitas vezes o que é que ocorre? Vamos dar um exemplo aqui. A saúde também é um problema crucial no país, mas de repente tem um pai que vai levar seu filho num hospital público, chega lá, não tem medicação, não é atendido, aquele pai vendo o seu filho ali... Causa revolta. Causa uma revolta, ele se descontrola naquele momento,
certo? De repente ele começa a cometer um ilícito ali dentro do hospital, quebrar alguma coisa, agredir alguém, porque ele já está transtornado, está vendo seu filho ali, né? Qual é o pai que vai ter o sangue frio o suficiente para ver uma situação dessa, muitas vezes. Então, era um problema de segurança pública? Não, estourou na segurança pública, porque o policiamento vai ser chamado para o local. Vai ter que conter aquela pessoa, aquele cidadão que está transtornado. E não era um problema de segurança pública. Era um problema de saúde, era um problema de educação, mas que estourou na segurança pública. Eu vejo cada vez mais a situação da segurança pública sendo direcionada para os municípios. Eu acho que no futuro muito próximo, a responsabilidade da segurança de cada município vai depender do gestor municipal? Olha, Dácio, eu acredito que vai se trabalhar cada vez mais integrado, como já se tem esse trabalho. Tem municípios que já têm sua guarda municipal, dependendo da quantidade, tem guardas até armadas, né? Então trabalha integrado, já vem a complementar o trabalho das polícias militares. Eu vejo que, assim, que não seria uma questão de o município ter sua polícia, ou sua polícia militar ou sua polícia civil de Arco Verde, né, do município, mas o município também tem aquela força, tipo a Guarda Municipal de Arco Verde, que venha trabalhar em conjunto, integrada com mais os órgãos que já existem atualmente. Você acha que já tem necessidade de Arco Verde ter uma guarda municipal? Olha, toda ajuda é bem-vinda, né? Então, se já tivesse essa guarda municipal, porque Arco Verde, se ela tivesse já a guarda municipal, principalmente no nível que a cidade tem, inicialmente ela seria uma guarda de preservação do patrimônio público municipal, né? Então, a preservação do patrimônio público municipal, se já tivesse a guarda municipal de Arco Verde nesse sentido, já era força positiva no combate à situação de segurança pública do município. Eu estou conversando com o Tenente-Coronel PM Clodoaldo José da Silva, comandante do 3º BPM aqui em Arco Verde. Comandante, ano passado nós entrevistamos aqui no programa Revista da Cidade o diretor do presídio de Arco Verde, Brito Alves, o senhor Isnério Inácio, e me chamou muita atenção no que ele disse. Era muito difícil e é muito difícil controlar uma fuga do presídio de Arco Verde. Na oportunidade, ele disse que das 6 guaritas que dão segurança ao presídio, apenas 2 são ocupadas pela Polícia Militar de Pernambuco. E a gente já vê aí relato de detentos que pulam o muro do presídio, que fogem, não é? Essa situação, como é que está hoje? 6 guaritas, somente 2 estão ocupadas ou esse número já aumentou? Realmente, né, como o Isnério falou naquela oportunidade, né, ocorreram fugas aqui no presídio. Dessas fugas já tiveram detentos, né, que foram presos novamente, posteriormente, dias depois, já estão presos novamente, né, recolhidos ao sistema prisional novamente. E o presídio tem as 6 guaritas, né, naquela oportunidade 2 guaritas funcionavam efetivamente durante as 24 horas. Hoje nós temos reforço em mais 2 guaritas, né, em momentos específicos, aqueles momentos que a gente visualiza eles como sendo mais vulneráveis. Então a gente já está fazendo esse reforço deles. E em outros momentos a gente faz o reforço no entorno do presídio, através de guarnições, né, guarnições permanecendo lá no entorno do presídio, fazendo rondas, fazendo abordagens lá naquele entorno, justamente para não permitir que de repente veículos venham se aproximar do presídio e até mesmo fazer tentativas como a gente tem visto aí em outros estados do país, né, onde veículos fazem a investida de repente contra a muralha do presídio e tal. Então a gente, né, tem aumentado, principalmente depois daquelas fugas, a segurança no torno do presídio, né, do PABA. Em relação a uma determinação da Polícia Militar de Pernambuco que saiu nessa sexta-feira, e foi notícia em todos os jornais do estado, uma ação até inusitada, não é, uma determinação de contenção de gastos com gasolina e diesel nas viaturas. E também uma medida que é permitir o uso do ar-condicionado nessas viaturas das 7 até às 17 horas. Essa determinação já chegou aqui ao 3º BPM? Veja bem, essa situação ela foi publicada num documento da corporação, buscando justamente diretrizes do governo do estado, sempre se busque uma redução de custeio, principalmente quando visualiza-se situações que levem a um desperdício, né, a um consumo excessivo. Então, o que é que se visualiza com essa situação? Que ontem nós tratamos com a tropa na nossa parada geral lá, né, nas orientações. Até mesmo porque, pelo que foi publicado, nós deixamos claro lá que tem muitas coisas que, não só para
situação das viaturas, mas para a nossa situação particular, se nós adotarmos aquilo ali, aquilo vai fazer uma redução de despesa. Então, claro e evidente que o Estado ele busca reduzir a despesa naqueles que estão sendo excessivos, né? Assim como a gente busca fazer redução de despesas, né, não necessárias, né, ou que esteja elevada na nossa vida particular. O que ocorre? Saíram uma série de orientações no sentido de quê? De como o motorista fazer uma boa condução do veículo policial durante o serviço dele, que não leva a um consumo excessivo de combustível, de que ele faça as mudanças de marcha da forma correta, de que ele não faça acelerações bruscas no veículo, de que ele não faça freada brusca no veículo também. Tudo isso leva a um consumo excessivo do combustível, tudo isso leva a um maior gasto da verba pública, né? A gente, inclusive, colocou lá, né, várias situações demonstrando realmente de que quando a gente faz aquilo ali, inclusive nos nossos próprios veículos, e se a gente buscar ajustar aquele comportamento para os que são motoristas das viaturas ou para todos aqueles que estavam lá, mas que não são os motoristas das viaturas, mas que se a gente levar para o nosso pessoal, a gente também vai buscar uma redução dos nossos gastos, né? Quer seja com consumo de combustível, quer seja com a manutenção de viatura, uma das orientações que tinha lá, que é do conhecimento de todo motorista, que você não deve fazer o descanso dos pés no pedal, a não ser o pé do acelerador. Se você ficar descansando o pé no pedal da embreagem, por exemplo, você vai gastar o conjunto de embreagem do veículo muito mais rápido do que aquilo ali foi projetado pela engenharia. Veículos que trocam o conjunto de embreagem aí com 50, 60, 70 mil, dependendo do comportamento do motorista, se ele mantiver o pé na embreagem o tempo todo, com 30 mil quilômetros, mais ou menos, aquela embreagem já vai estar desgastada. Então, o que se buscou foi orientar nesse sentido para quê? Para que a melhor forma de conduzir o veículo, né, traga também uma redução das despesas. Vamos falar de um projeto muito interessante desenvolvido aqui em Arco Verde, que é o PROERD, o Programa de Enfrentamento às Drogas. São palestras levadas por policiais militares até escolas estaduais e municipais. Como é que o senhor vê aí o desenvolvimento do PROERD aqui na nossa região? O PROERD é um programa excelente, né? Esse programa de erradicação às drogas, né? Ele busca o quê? Trabalhar justamente essa geração mais nova, né? Investir a longo prazo, né? Ela já tem um efeito logo imediato, mas também tem um efeito a longo prazo. Por quê? O PROERD é trabalhado nas escolas públicas, né? Justamente através de aulas sobre a situação das drogas, suas características, seus efeitos, como identificar a droga, os males que elas trazem, né? A gente trabalha desde crianças do ensino fundamental, né, até o ensino fundamental 2, no caso, né, que seria crianças de repente aí com 5 anos de idade ou alguma coisa a mais, cada um com seu nível de aprendizagem naquela temática lá do PROERD, até adolescentes aí com seus 17, 18 anos, trabalhando justamente para quê? Para que a gente já consiga um efeito agora, imediato, mas que a gente consiga principalmente um efeito futuro, porque está trabalhando justamente no futuro, investindo nos jovens de hoje para serem excelentes cidadãos amanhã. E essas escolas que ainda não foram visitadas pelo PROERD, o que é que os diretores e os professores devem fazer para ter também o benefício do PROERD? A princípio, um pouquinho de paciência, mas... Vocês chegam lá, né? A gente chega, né? A gente não tem capacidade de abraçar tudo, né? A gente tem a intenção, sim, de abraçar todos, mas a gente não tem essa capacidade. Mas a gente vai chegar, né, a atingir aí o máximo possível que a gente tenha condição. Aqui em Arco Verde, a gente já tem atualmente 1.300 alunos esse ano que já foram vacinados pelo PROERD, né, porque quando a gente finaliza o PROERD, aquelas crianças jovens que foram preparados na situação, eles estão vacinados, a gente conversa isso com eles, com os sargentos que são os instrutores do PROERD, né, no sentido de que aplicar aquela vacina nele para que ele não seja afetado posteriormente por esse mal, né? Então a gente vai chegar nos demais, a gente vai chegar, podem acreditar, a gente inclusive tem trabalhado algumas situações mais específicas, algumas comunidades que ela está no entorno mais perigoso, mais crítico, mas a gente tem a intenção e a gente vai chegar nas demais. Vamos falar dos homicídios agora aqui na nossa região. São 10 cidades que são aí de competência do 3º BPM, foram registrados até este ano de 2018
44 homicídios na área de competência aí do batalhão de Arco Verde. E no ranking, no topo, estão empatados aí Buíque e Arco Verde. São as duas cidades mais violentas até então, nesse ano de 2018, aqui no terceiro BPM. Como é que o senhor vê aí esses números? 44 homicídios. A gente vê esses números, assim, claro e evidente, que não com bons olhos, né, mas são números reais, certo? São números reais, né? É fato, tá aí colocado. A gente tem batalhado exaustivamente, né, com os nossos efetivos, Polícia Militar, Polícia Civil, no sentido de estabilizar esses números. Buíque e Arco Verde, no que pese elas estarem em relação aos outros municípios mais na frente, mais adiantado, mas em relação ao ano passado, a gente já está surtindo um resultado, a gente já está conseguindo vir a dar uma freada nessa situação, justamente por conta de ações que já foram desenvolvidas, principalmente nessas duas cidades, pessoas que a população já tem ouvido aí, com certeza através dos seus programas mesmo, pessoas envolvidas com os homicídios, né, que executaram outros que já foram presos, principalmente de março para cá, né? A gente já tem dado essas respostas, então o objetivo nosso é esse, é trabalhar exaustivamente cada vez mais no sentido de estabilizar esses números. A maioria desses homicídios, comandante, é em relação à droga, tráfico de drogas? Muito, né? Eu não posso dizer que, claro e evidente que seriam todos, né? Não, mas uma grande parcela dessa situação, vira e mexe, sempre está envolvido com as drogas. As drogas é um caminho sem volta, né? Pode considerar sem volta, porque uma vez você entrando no mundo das drogas, não é? Se você estiver ali na situação de vício, né, vai ser muito difícil, mas sai, né, com tratamentos específicos, tudo. E se você realmente entrar no mundo das drogas, não só pelo vício, mas que você entre no mundo do crime e das drogas, muitas das vezes o resultado sempre vai ser no final com a vida. A gente também tem observado nas ocorrências policiais o alto índice de violência contra a mulher, principalmente aqui em Arco Verde. Pelos meus dados computados, são mais de 12 casos de violência contra a mulher registrados somente nesse ano de 2018 em Arco Verde, sem contar nas outras cidades aqui da região, que é de competência aí do terceiro BPM. Violência contra a mulher também com índices altíssimo, alarmante aqui na nossa região. O que é que vocês têm feito para tentar diminuir esses índices de violência doméstica? Realmente os índices também estão altos, né? A gente tem buscado trabalhar em conjunto aí, aqui especificamente em Arco Verde, com o Conselho de Segurança de Arco Verde, né? Na pessoa da presidente, Célia Rejane, né? Coloca aí nossos abraços, né, em nome de todos os membros do Conselho, Coordenadoria da Mulher, mas nos outros municípios também, no sentido de quê? De que a gente venha desenvolver ações, né, cada vez mais, principalmente de conscientização e também de repressão, claro e evidente, né? Mas tem que se ter a noção de que a mulher, né, a violência muitas vezes atinge ela porque ainda se existe e muito forte uma questão cultural, de repente, quando é daquela pessoa que tem aquele relacionamento afetivo, amoroso com ela, de achar que a mulher é um objeto, né? Que a mulher ali é algo que pertence a ele, que se qualquer coisa diferente do que aquele objeto dele, né, de repente destoie ou que não tenha mais, né, um desejo de aproximação, de continuidade com ele, ele descamba para a violência contra aquela pessoa. Infelizmente, essa questão cultural ainda é muito forte, né? Nós temos esses números aí que são elevados. Precisa também de quê? De que as mulheres elas venham a cada vez mais denunciar, cada vez mais procurar os órgãos de segurança pública para que a gente venha a adotar as medidas legais. E quando elas pedem socorro, vão denunciar o agressor na delegacia, de quem é a responsabilidade de preservar depois a integridade física dessas mulheres que denunciam? É do Estado, é da polícia, é de quem? É do Estado como um todo, né? É todo um sistema, né, que vai trabalhar justamente nesse sentido, né? Então, por exemplo, Coordenadoria das Mulheres, né, ela vai desenvolver ações preventivas e depois também, né, junto com outros órgãos do Estado, direcionados especificamente para essa situação, vão buscar justamente medidas protetivas para a mulher, né, após essas ações que são iniciadas, né? A questão das medidas protetivas, né, judicialmente, no momento que chega lá na justiça, aquele inquérito, né, da situação que a mulher foi vitimizada, então
já sai uma medida protetiva, né, que no caso é um exemplo, né, que o agressor seja mantido a tantos metros de distância dela, desocupe o lar, né, e etc. Então, no momento que chega para a gente, para a Polícia Civil, né, de que a informação de que aquele agressor ele violou aquela medida legal, né, então já começam as diligências para a localização daquele agressor e uma vez pego aquele agressor, ele é preso, é conduzido para a delegacia porque ele já passou a descumprir uma ordem judicial e descumprimento de ordem judicial passa a ser crime. O comandante Clodoaldo, um dos pontos que tem tido aí um índice de violência altíssimo aqui, especificamente em Arco Verde, é o residencial Maria de Fátima Freire. Tem se tornado uma área muito violenta, a gente tem recebido várias denúncias de moradores. E a polícia, ela está presente lá no residencial Maria de Fátima? Tem ações lá? Tem, a gente se faz presente através de ações que a gente desenvolve naquele residencial, né? Um residencial novo, a exemplo, né? Não é específico de Arco Verde, várias outras cidades têm um residencial no mesmo porte, né? Que são justamente aquelas residenciais do programa Minha Casa Minha Vida. Então, é um crescimento populacional, habitacional novo, né? Onde aquele município, aquela região urbana, ela cresceu para uma determinada situação e que a gente tem que acompanhar esse crescimento, né? Realizando ações bem específicas naquela localidade, né? A gente buscando informações junto com aquela comunidade do que está se instalando ali, né? De repente, o tráfico de drogas que está se instalando naquela localidade, como é que eles estão agindo, o que é que eles já estão buscando ali, se de repente estão querendo tirar moradores daquela localidade para poder eles se instalarem nos próprios imóveis, né? A exemplo do que se tem passado em noticiários aí na televisão de outras localidades que ocorrem. Então, essas informações vão chegando para a gente e a gente vai trabalhando toda uma situação de atuação nessa nova localidade, justamente para que ela seja nova no município, cresça, faça o município crescer e a gente vá se ajustando justamente a esse crescimento. Eu lembro de um tempo atrás que a Polícia Militar ela tinha o patrulha nos bairros. E eram pontos fixos. Por exemplo, tinha a patrulha, a viatura ali na Praça do São Cristóvão. Tinha uma viatura fixa o tempo inteiro aqui na Praça da Bandeira. Tinha outra no bairro do São Geraldo. A polícia não tem mais condições de voltar a fazer essas patrulhas fixas em pontos localizados? Sim, a gente faz ainda esses pontos, né, com paradas pré-determinadas, né, mas a gente tem colocado uma situação também de que a gente faz um maior patrulhamento, né? Tem aquele momento específico que é importante de que a gente esteja ali parado em uma determinada localidade, mas também naquele momento que a gente está parado, a gente leva aquela situação de segurança para aquele entorno ali bem aproximado onde a viatura está. E quando a gente começa a fazer uma ronda com a qualidade, né, realmente de um policiamento bem mais direcionado, a gente abrange uma população maior. Existe um déficit de tropa aqui em Arco Verde de homens para dar segurança, essa sensação de segurança à população desses 10 municípios do terceiro BPM? De quantos PMs o senhor precisaria mais para a população ter essa sensação de segurança? O déficit existe, né? Ele existe no Estado como um todo, né? Não só na Polícia Militar, como nos outros órgãos do Estado, né? Mas o governo de Pernambuco ele tem investido aí, tem sido visto aí que ele tem investido nos últimos tempos na entrada de mais policiais militares, da Polícia Militar especificamente, né? Agora em estágio lá na capital, para depois serem distribuídos no Estado, mais aproximadamente 1.300 policiais militares, 1.300 soldados, né? Então, assim, tem tido o investimento na reposição de efetivo, tem nova turma para ser formada de policiais militares para iniciar o curso. Então, claro que a gente espera que a gente venha a receber mais efetivo. Um quantitativo do que mais o batalhão precisaria, quanto mais o batalhão receber, claro e evidente que será melhor, será bem-vindo e será muito bem empregado aqui na segurança da população dessa região. Comandante, muita gente acha que a polícia é só aquela polícia de repressão, mas a polícia também é a mão amiga. Afinal de contas, a gente teve aí um gesto muito bonito de 2 policiais militares aqui de Arco Verde que fizeram um parto de um bebê dentro do carro. Muito bonita essa situação, não é? Prova que a polícia também é amiga da população. Claro,
Dácio, a polícia, né, a gente tem que quebrar, inclusive, essa barreira que de repente ainda existe na sociedade, né? A polícia, né, nós somos humanos como qualquer outro, nós temos nossas emoções também, nós não viemos de outro planeta, nós somos dessa mesma sociedade, né? Nós somos parte da sociedade também. Então o policial, né, ele também tem seu lado altamente social, altamente assistencialista. No caso aí tá uma situação da ação desses policiais, né, que auxiliaram, né, graças a Deus, né, justamente num dos direitos maiores, que é o direito à vida, né? Essa criança aí que nasceu, que eles auxiliaram no parto, depois durante a condução lá para o hospital. Então, assim, tem que ter essa noção de que hoje em dia, inclusive, o objetivo é cada vez mais trabalhar com a filosofia da polícia comunitária, aquela polícia que se aproxima mesmo da comunidade, que mostra que o policial ele é um agente de segurança pública, mas ele é da comunidade. Nós somos integrantes dessa comunidade, da sociedade, nós não somos de outro mundo, não. A gente fez uma reclamação no ar durante essa semana no programa Revista da Cidade de uma mudança que houve nos relatórios BOs que são divulgados para a imprensa a partir do terceiro BPM. Por que mudou as informações, os detalhes, e a população também reclamou do trabalho que nós estávamos aqui realizando? Mas eles não sabiam que não depende da imprensa o relatório das ocorrências policiais, e sim é enviado pelo batalhão. E o batalhão deixou de enviar idades, nomes, endereço das ocorrências. O que acontece, comandante? Realmente, nós fizemos essa mudança, né? Nós trabalhamos com dados públicos, porém, esses dados públicos, né, a gente, por mais que busque transparência, mas a gente tem que trabalhar eles também com uma determinada situação, com uma determinada reserva, né? Então, algumas mudanças que a gente fez foi justamente para que a gente fizesse algumas proteções daquelas pessoas que também estão na ocorrência. Mas tem alguns dados que a gente fez depois uma reanálise, né? A gente voltou a inserir alguns dados para que a população percebesse de uma forma mais clara aquela ocorrência, como é que ela aconteceu, né? Mas assim, especificamente, algumas coisas que na realidade o que a população sentiu, isso é normal, de algumas coisas que aguçava o interesse em saber quem foi aquilo. Olha, para a gente trabalhar um dado de segurança pública, necessariamente a gente não precisa saber que foi Dácio Rabelo que cometeu determinado crime. A gente precisa que ocorreu aquele crime naquele horário, naquele local, que o órgão de segurança pública atuou, que aquela pessoa foi conduzida para uma delegacia, depois foi colocada à disposição da justiça, que ele vai responder por aquele crime, né? Então, assim, a gente está trabalhando só dados de segurança pública com uma melhor qualidade, né? Queria muito agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Independente. Eu espero que o senhor possa voltar outras vezes para falar sobre segurança pública aqui em Arco Verde, trazer números mais animadores, melhores, e que com certeza esses números possam vir até, quem sabe, o final desse ano. Muito obrigado, comandante Clodoaldo. Olha, a gente aqui agradece, né, o espaço aqui que nos foi colocado justamente para tratar de segurança pública aqui na nossa região, né? A gente espera, com certeza, que da próxima vez que ocorra, a gente tenha números mais animadores, né? Números melhores para passar, tanto no sentido de que temos atuado mais e que temos feito os números de violência caírem, né? Então a gente espera isso aí. A gente solicita, inclusive, que a população participe cada vez mais, nos orientando, sendo nossos olhos. Os seus dados são preservados. Mais uma vez a gente vai bater nessa tecla. Formalizem denúncias, né, nos meios, nos canais competentes para isso, que nós vamos passar aqui números de telefone, endereço pela internet. Formalize, seus dados vão ser mantidos em sigilo. O que a gente precisa aquilo que a gente não consegue enxergar, nos coloque a visão para que a gente venha atuar da forma que é necessária e da forma que a gente vai com certeza atuar. Então os números do batalhão, mais uma vez, colocando à disposição o 190 ou o 3821-8227 ou ainda o celular 99978-2567. Disque Denúncia é o número celular DDD 87 99774-1575. E o Disque Denúncia Agreste, que é o DDD 81 3719-4545, ou então pela página disquedenuncia.pe.com.br. O Disque Denúncia, apesar de ser do Agreste, mas ele faz também a cobertura de nossa região. Então, uma vez colocando a denúncia lá para o Disque Denúncia Agreste, ele vai repassar aqui para a região aquela situação para que a gente venha trabalhar o mais rápido possível em cima dela.